Olá, companheiros. Nós estamos aqui para comentar o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Uma instrução de Santo Agostinho, foi editada em Paris em 1862, que é o item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 14, como falei anteriormente, que fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. Que Jesus possa nos proporcionar momentos bastante entendimento, bastante instrução para que a gente continue a nossa caminhada. Que os amigos espirituais possam continuar conosco, nos amparando, nos intuindo e sempre nos assessorando para que tomemos as melhores resoluções para a nossa jornada terrena. Na semana passada nós falamos do item 8, da parentela corporal e da parentela espiritual. E nós definimos, melhor dizendo, Kardec definiu no seu comentário, que os encontros se dão por três aspectos, podemos assim dizer, de espíritos que se reúnem na mesma família, porque são espíritos simpáticos, né, que têm uma identidade de sentimentos e de pensamentos. Por antagonismo, aqueles espíritos que não têm nenhuma sintonia em relação à semelhança de ideais, entendimento, grau espiritual, e aqueles espíritos que se guardam uma neutralidade, não tem nenhuma vinculação com aquele grupo familiar que ele encarna, que ele faz parte naquela encarnação. Mas nem por isso são espíritos estranhos, né? Espíritos neutros, que não tem nenhuma vinculação anterior àquele grupo familiar, nem de antipatia, nem de simpatia. Mas nós frisamos no final do nosso vídeo que nem por isso esses espíritos merecem desconsideração. Porque quando Deus une todos numa mesma família, cabe a todos que fazem parte daquele grupo familiar se auxiliarem, se unirem para que todos possam progredir espiritualmente, né? Um auxiliando o outro para que todos possam juntos chegar a uma boa condição espiritual. E nesse encontro pode surgir, devido à negligência ou antipatia, ou pelo menos a forma de proceder naquele grupo familiar, que possam haver algumas rusgas, né? algumas situações em que vai causar aquele espírito encarnado naquele momento, ou qualquer um daqueles espíritos encarnados naquele grupo familiar, um sentimento de raiva, de ódio, que ele vai levar para o mundo espiritual quando na época do seu desencarne. E isso poderá acompanhá-lo no plano espiritual. De que forma? Ele pode, desvinculado dos laços da matéria, enxergar a situação como um percalço do caminho, né, como um problema que aconteceu, mas que não deve ser levado adiante, abrindo mão de vingança, de rancor, raiva, ódio, qualquer coisa desse tipo. Pode acontecer de o espírito ficar renitente, né, ficar cada vez mais resoluto em apresentar uma vingança assim que puder. Muitas das vezes acompanhando e perseguindo aquele grupo familiar, perseguindo principalmente aqueles que o feriram, e isso vai refletir com certeza em encarnações posteriores. E Santo Agostinho coloca, quando ele fala da ingratidão dos filhos, né, que a ingratidão é um fruto direto do egoísmo. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Por que ele faz essa colocação? Porque o egoísta, a ele só importa o seu bem-estar. Não importa que para que ele adquira o seu bem-estar, ele maltrate ou ele desconsidere o bem-estar do outro. Mas cabe primeiro a sua satisfação pessoal. Cabe primeiro e sempre a sua satisfação pessoal vem em primeiro plano, né? Não importando o que os outros possam sentir ou possam sofrer de acordo com as suas ações impensadas. E ele fala que a ingratidão dos filhos é ainda mais odiosa, né? Por que ele fala isso? Porque a ingratidão em si já é um fruto direto do egoísmo. E a dos filhos ainda é mais odiosa. Por quê? Porque os pais, quando quando aceitam o desafio de reencarnar primeiro,
para preparar o caminho, preparar a situação para a vinda de um outro espírito, né? Eles se preparam e colocam um ambiente, uma ambientação própria para receber aquele espírito e possam, dessa forma, guiá-lo na direção do bem. Esse é o desafio dos pais, receber um espírito reencarnante e guiá-lo na direção do bem, né? E todos que fazem parte desse grupo, não só os pais, mas também os irmãos, ou avós, ou primos, ou qualquer que estejam reunidos no mesmo grupo familiar, né, têm a obrigação de auxiliarem-se entre si para que todos possam caminhar juntos, como a gente falou no início da nossa conversa, né? Então, o que acontece? Então, os pais, principalmente quando os filhos começam a chegar, eles passam a viver mais a vida dos filhos do que a sua própria vida, né? Muitas das vezes abrem mão de seu divertimento, das suas preferências, para que possa atender às preferências dos filhos. Abrem mão das noites de sono, das idas aos médicos, né? De preparar sempre o melhor para que o filho possa usufruir das melhores meios e condições de ser bem educado, ser bem dirigido e alcançar o objetivo de se tornar uma pessoa de bem. Então os pais não medem esforço para que esse fim seja atingido. E muitas das vezes os filhos não reconhecem isso, né? Não reconhecem isso e é normal, ou melhor dizendo, normal não é comum às vezes, a gente tomar conhecimento de espíritos, de filhos que se dirigem aos pais de maneira pouco ou nada respeitosa, lhe dizendo assintes, lhe dizendo desaforos, desacatando, e ainda dizem mais, que não pediram para nascer. E nós que temos uma visão continuada da vida, sabendo que nossa vida não sofre interrupção, sofre apenas pequenos intervalos da nossa existência, de existências e existências, né? Entre uma existência e outra nós temos um intervalo. Nós sabemos que os espíritos suplicam a oportunidade de um berço, de uma família, para que ali possam recomeçar a sua experiência terrena a fim de progredir, né? A fila no mundo espiritual para que haja a reencarnação é imensa, de espíritos em busca de uma oportunidade para reencarnar e prosseguirem as suas jornadas. Mas os filhos desconhecem isso e dizem aos pais com tremenda ingratidão de que não pediram para nascer e que eles que deram a vida, então cabe a eles fazer todo o esforço para que eles possam ter o do bom e do melhor. Já que eles quiseram ter filhos, então o problema é deles em tratá-los da melhor forma a atingir o objetivo que eles acham que é devido e que querem chegar. E os pais, né, devem realmente sempre colocar para os filhos que eles são os responsáveis por aquele grupo familiar, mas que eles podem e devem ser auxiliados pelos filhos, com as suas observações sensatas, com as suas observações claras, precisas, né, para que todos possam, discutindo de forma amigável e conciliadora, chegarem a um denominador comum. Muitos filhos dizem, meu pai não conversa comigo, mas será que os filhos experimentaram conversar com os pais? Né? Então, às vezes, falta um entendimento, um diálogo para que todos possam, porque estamos todos no mesmo barco, que é o barco reencarnatório. Então, às vezes, esse filho difícil que nós hoje não entendemos por que veio na nossa família, ou porque nos causa tanto de sabor, pode ser um daqueles espíritos que em encarnações passadas nós ajudamos a desencaminhá-lo e que agora vem cobrar a corrigenda e de maneira muito difícil, porque a rebeldia que hoje ele apresenta foi a rebeldia que muitas das vezes nós estimulamos em encarnações passadas, em situações pretéritas. Então hoje estamos recebendo o fruto daquilo que semeamos no passado. Então não cabe revolta, não cabe inconformação, nem blasfêmia contra Deus de nos ter colocado uma pessoa difícil no nosso caminho, sabendo que nós também somos muito difíceis para os nossos filhos, né? É comum nossos filhos dizerem no dia dos pais ou no dia das mães que nós somos o melhor pai do mundo ou a melhor mãe do mundo, mas no dia a dia eles não pensam ou não demonstram que seja assim.
muitas das vezes fala assim, ah, pai, você é tão isso, você é tão aquilo, ah, minha mãe, você é tão isso, tão aquilo, ai, a mãe de fulano faz desse jeito, o pai de fulano faz desse jeito, né? E o pai ou a mãe fala assim, ah, mas só que acontece que eu não sou pai de fulano nem de ciclano, eu sou seu pai. E todo filho tem uma forma particular de lidar com ele, que só o pai sabe, né? Só o pai sabe como tem que ser, sabe no sentido de ir reaprendendo. Porque, como diz o ditado popular, né, o filho não traz bula, não traz manual de instrução. Nós temos que ir sondando a cada momento os seus pendores, as suas inclinações, né, de que forma nós podemos abordar e ajudar aquele espírito a caminhar. Então, saibamos entender que muitas das vezes a ingratidão que o filho apresenta é uma ingratidão que ele vai responder no momento propício. Não nos cabe julgar, não nos cabe afastar de nós, pelo contrário. Este sim, que nos dá tanto trabalho, é o que mais precisa de nós. E é o que nós devemos fazer, sabendo que aquele espírito que nos está confiado é um filho de Deus. E ninguém entrega seu filho para ser cuidado por alguém se não houver nele a confiança para que ele possa desempenhar a tarefa. Então, assim Deus faz conosco. Se Ele nos entrega um filho seu para que nós educamos, é porque Ele sabe que nós temos capacidade, temos que ter coragem e temos muita possibilidade de guiar aquele espírito no caminho do bem. É isso que Deus espera de nós, é isso que nós temos que fazer, sabendo que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que tem que ser continuada dia a dia, com muita perseverança, com muita paciência e com muita fé em Deus. Obrigado.